o português falou foda-se pra mim. Mas deixa que eu vou te explicar, calma. Por acaso você já fez alguma palestra na tua vida, um workshop no palco para um monte de gente? Então, é um pouquinho complicado, porque você tem que preparar um conteúdo de aproximadamente 1 hora, geralmente é mais ou menos 1 hora, que você vai ficar no palco simplesmente falando, entregando um conteúdo sobre algum assunto para um monte de gente que está na sua frente, simplesmente olhando para você, tipo, tá, e aí? O que mais que você tem pra falar? O que mais você tem pra me ensinar? Não é uma tarefa fácil e nem simples você fazer uma palestra. Além de todo o planejamento, antes de você fazer a palestra, na hora que você está no palco, lá no calor do momento, simplesmente no microfone, falando, você ainda tem que pensar que você não pode esquecer de alguns detalhes muito importantes que você fez durante o palco. Então pensar em como construir essa palestra e fazer ela de uma maneira excelente já é uma coisa muito difícil, porém eu tô aqui para te contar uma coisa que agora eu estou frito e vai ser um problema muito grande para mim, está sendo um problema muito grande para mim, tanto é que eu tava em casa até agora na frente do computador, já faz 3 dias que eu tô sofrendo para fazer isso, e eu falei, eu preciso sair de casa e eu vou aproveitar e gravar um vídeo para mostrar para vocês. O negócio é o seguinte, eu acabei de ser convidado para fazer a minha primeira palestra no exterior. Eu já te conto a história do foda-se. Primeiro deixa eu contar a outra história, que é a do Manja dos Paranauê. Tava eu de boa na casa do meu amigo português, que tem um canal que acompanha aqui o Creator Sem Fronteira, nós estávamos lá jantando, e daí eu virei pra ele e falei, a gente tava conversando sobre algum assunto, e eu virei e falei, nossa, mas você realmente manja dos Paranauê, né? Pra que eu fui falar isso? Por mais que é o mesmo idioma, a gente usa muita expressão, muita coisa a gente fala, não dá pra entender. Então a gente passou depois, a gente estava jantando e eu falei isso, a gente passou as próximas 2 ou 3 horas eu tentando explicar o que é Paranauê. Até se você me acompanha no Instagram, eu pedi ajuda pra vocês para explicar o que era Paranauê, porque realmente não foi fácil explicar e vocês me ajudaram, muito obrigado, e me segue lá no Instagram falando isso, @ocaiqueira. Segunda coisa, vamos falar desse foda-se aí. Foda-se, no português de Portugal, não significa a mesma coisa que para nós brasileiros. Então estava eu lá no primeiro dia com esse meu amigo português, que aliás é o canal Tugami, e a gente estava lá conversando, com eles, e eu estava contando alguma coisa muito tensa que aconteceu na minha vida por causa do YouTube, e falando que foi sofrido, que foi difícil, que não foi fácil. Daí, depois que eu contei a história inteira, ele olhou pra minha cara e falou, foda-se. Aí eu falei, não amigo, vem cá, eu tô falando sério com você, aconteceu isso mesmo. Ele falou, foda-se! E eu falei, mas por que você tá falando foda-se pra mim? Eu tô falando sério, foi difícil, não é foda-se. Aí ele falou, mas calma, o que está acontecendo? Aí eu falei, ué, foda-se no Brasil significa que você não tá nem aí, que dane-se o que eu tô falando e vamos parar de falar sobre isso. E ele falou, não, o foda-se aqui em Portugal significa outra coisa. Significa, caramba, meu Deus do céu, ó. Então assim, uma das minhas maiores preocupações é, quando eu estou no palco, muita coisa sai meio que no automático, natural, que não estava pré-escrito. Então sai muita expressão, muita coisa na hora. E isso está sendo muito difícil, de me policiar para não falar nada que o meu público não vai me entender. Afinal, quando a gente está fazendo um vídeo para o YouTube ou quando a gente está em um palco, a principal coisa que a gente tem que ter em mente é a pessoa que está recebendo esse conteúdo tem que entender toda a mensagem e não entre linhas e tentar entender pelo contexto. Então tá muito difícil fazer essa palestra. E aliás, eu tenho um convite para você, né? Aproveitando, um convite para você que vai estar ou estará em Portugal ou aqui na Europa e tem a possibilidade de ir para Portugal. Fica a 90 km de Porto, Arco de Valdevez, e é um evento gratuito para você entrar. Vai ter muita coisa e vai ter, além de uma palestra de 1 hora comigo no palco principal, para falar um pouco da minha experiência e das coisas que eu vivi e do que eu aprendi com o YouTube. No outro dia também vai ter um workshop comigo de uns 50 minutos, comigo e com o canal desse português que eu acabei de te contar a história, sobre todos os erros principais que youtubers cometem e, claro, como evitar eles e transformar isso em uma forma positiva para o nosso canal. Então, se você for de Portugal, tenta marcar presença, que vai ser um evento sensacional. A gente se vê lá e até a nossa próxima. E é gratuito! Muito obrigado por me lembrar. E é totalmente gratuito, beleza? Então, nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. E tchau!